Gente, bom dia. Vamos conversar um pouco. Hoje é dia 2 de junho de 2026. Estou aqui trabalhando com vestuário, fazendo uma pecinha aqui que é, ou pode ser saída de praia, ou pode ser um vestido. Caso forre, coloque forro aqui, e aí o que a cliente decidir. Ou então, se a pessoa optar por usar tipo uma segunda pele embaixo, uma saia, um shortinho, também dá super certo. Então, estou trabalhando aqui com um barbante e eu quero abordar um tema aqui. Deixa eu organizar aqui meu. Quero abordar um tema sobre a questão de vestuário. O que que acontece? Eu sempre fui apaixonada por roupas. E muitas vezes eu falava que eu não fazia vestuário em crochê, porque eu não tinha assim, não entrava na minha cabeça o conhecimento para que eu pudesse avançar nesse nicho do vestuário em crochê. Nesse ano de 2026, no início do ano, aliás, no final do ano de 2025, eu vinha com essa ideia já de trabalhar com vestuário em crochê. Porém, uma questão assim que me pegava muito é que eu tentei, inclusive eu e as meninas fizemos uma, uma collab ali pra gente fazer uma hashtag trabalhando com vestuário pra gente mesmo. Só que aí nem foi pra frente. Eu fiz uma peça só, parece que era uma por mês, a cada 3 meses, mas aí não foi pra frente. Então, nem a gente não levou adiante. E daí eu peguei e tirei aquela ideia do vestuário, porque assim, eu coloquei errado aqui, o que mais me pegava nessa questão era o fato de eu não entender as medidas. Questão de, eu me prendia muito ao tamanho. P, M e G, essas coisas assim. Questão de medida também da cliente. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi trabalhar de uma forma que fosse melhor para mim. Uma vez, eu assisti uma aula que a artesã falava assim, eu não me recordo o nome dela, como sempre, que ela dizia assim, se você for trabalhar com roupa, trabalha por medida, porque você vai trabalhando e livre, sem estar presa naquele padrão de P, M ou G ou GG. Então você pega a medida da sua cliente, se caso for encomenda, e aí você pega e vai trabalhando através daquelas medidas. Então daí para frente eu comecei a me atentar a isso. E uma coisa assim que abriu muito a minha mente foi eu ter comprado um curso da Crochê Moraes, que eu acho que o nome dela é Cris, daquela camisa gola polo. Foi ali que eu comecei a entender as medidas do crochê. E aí eu fiquei assim, pensativa, comecei a criar várias coisas assim na minha mente, né? O cérebro deu uma adrenalina rapidamente. Naquele momento eu comecei a entender mais ou menos, entender, gente, sou aprendiz. Eu ainda não, eu não sou profissional, sou aprendiz. Parece que tô fazendo a roupa ao contrário, e é exatamente o que tá acontecendo. Deixa eu verificar aqui. Porque eu tive que colocar, prender essas presilhas aqui. E aí eu tô fazendo ao contrário, gente do céu. Por isso que tava. Olha só. Não tô entendendo mais é nada. Mas é assim mesmo. Porque a gente fez junto aqui o bojo com o corpo. E aí o bojo meio que atrapalha. Quando eu for fazer esse modelo novamente, eu vou fazer primeiro o corpo. E aí, então, eu vim entender mais ou menos sobre medidas. Ela ensina bastante. Pelo menos as aulas dela que eu vi lá é mais por medida. Então, eu, quando terminei, que finalizou, nossa, ficou perfeito, assim, que eu nem acreditei que eu seria capaz ali de estar fazendo aquela camisa, aquela blusa, e ter dado tão certo, porque antes, às vezes, ficava apertado, ficava, nossa, sobrando ponto, ficava horrível. Eu fiz 2 blusas pra mim, uma inclusive dessa hashtag, só que eu usei ela uma vez só e eu achei que ela ficou folgada, e eu fiz medindo no meu corpo. Mas agora, a próxima que eu fiz, tem até vídeo aí no canal, de uma com babado, deu certinho, gente, na cliente, certinho. Bateu direitinho, porque eu fui fazendo pela medida, pela fita métrica. Então, existe uma coisa que é nesse nicho aí, que é aliado, é isso aqui, ó. Fita métrica, é aliado das artesãs. Gente, hoje, assim, não são todos, mas tem modelos que eu consigo fazer olhando. Igualmente um que há muito tempo atrás eu queria tanto fazer aquela saia. Eu não sei qual foi o mistério que eu vi nela. Sei que eu queria fazer muito ela. E aí eu não conseguia porque não achava a ala, era de uma gringa. E ela só tinha um top nessa saia e eu queria era a saia. Então eu desisti. Não dava certo. E dessa vez eu consegui.
Dessa vez eu consegui, eu tô quase finalizando a saia, só não terminei porque o fio acabou. Aí eu tenho que encomendar lá na loja pra ver se tem. E não é um fio assim, fácil que se acha rápido, porque é uma cor assim, a cor parece que é aço. É um cinza bem chumbo, quase chumbo e assim, é uma cor que não é muito comum, né, da gente estar vendo aí. E aí eu tô quase terminando, falta bordar o bojo e forrar, que eu vou forrar. Não vou colocar, não vou colocar bojo daqueles bojos de sutiã, não sei ainda, também não posso afirmar, mas eu creio que não. E aí eu vou bordá-lo e daí eu vou finalizar a saia enquanto a linha não chega, enquanto eu não encontro a linha aqui, porque eu tô comprando aqui em uma loja só. E aí se lá não tiver eu vou ter que esperar chegar ou vou ter que comprar fora na internet. E aí é assim, gente, e eu consegui fazer, só que eu quebrei muita cabeça por causa da medida. Porque, como eu tô explicando, eu tô fazendo por medida. Então, como eu tô fazendo por medida, e existe a opção de desmanchar. E outra coisa, eu tinha muito essa questão de preguiça de desmanchar o que eu errava. Não era que eu errava, que eu fazia, eu sabia que estava errando, sabia que lá no final ia dar mal e eu continuava. Então, eu tinha muito isso. Agora eu prefiro desmanchar. Essa saia mesmo, eu desmanchei umas 10 vezes para bater na pontuação, porque ela tem que ser múltiplos, tem que contar mesmo, tem que bater. Não, se fizer gambiarra, não dá certo, fica uma coisa estranha. Tem coisas que dá pra gente fazer uma gambiarrinha ali, mas tem coisas que a gente tem que ver que não dá. Então, ela não, eu vi que não dava pra mim estar fazendo gambiarra. E adaptações, né? E aí, eu peguei e desmanchei, gente do céu. E aí eu tenho um animal abençoado aqui que se chama Tom. E ele fazia festa naquele bolo de linha. Por mais que a gente fica longe, sempre eles vêm pra perto da gente, que é um gato. E aí ele fez uma festa naquele bolo de linha. E era uma falta de paciência, desmanchando aquilo, mexendo com o animal. Pra não... Menino, mas não adiantava não. Esse gato fazia uma graça, uma graça. E aí eu fui ali, fui... Eu vou desmanchar isso aqui e fazer direito. Senão vai ficar cicatriz. Aí eu fui ali, fui até quando eu consegui bater a pontuação. Gente, quando eu consegui, eu quase não acreditei. Então eu creio que sim, se... Vamos ver futuramente se eu consigo fazer a aula dessa saia. Eu preciso estudar um jeito que todos possam fazer para entender. Porque assim, no início eu buscava muito aprender questão de como fazer roupa. Eu queria muito, mas eu tinha muita essa dificuldade em aprender. Então o que que eu fazia? Assistia os vídeos, mas não entendia nada. Não entendia. Então, despercebidamente, um dia eu comprei essa aula e foi só R$ 10, mas para mim foi R$ 10 mais bem gasto da minha vida. E eu entendi ali, naquela aula, muitas coisas que eu precisava entender antes e não conseguia. Então, eu acho que quando você, não desmerecendo, não desfavorecendo ninguém, mas quando você cai na mão certa, você encontra o seu caminho. Igualmente quando era amigurumi, eu tinha tanta vontade de fazer amigurumi, mas eu não sabia como era que era, eu achava a coisa mais linda. Quando eu aprendi, gente do céu, hoje por receita, eu não sou de criar peças, nenhuma peça eu crio, gente, eu só vejo, ou então pego aula. Eu não gosto muito de videoaula, mas quando não tem outro jeito, a gente assiste a aula, assiste tudo, assiste os comercial, curto, né? E dou ali minhas considerações, porque eu sei que para uma artesã chegar a fazer uma videoaula ali, porque, gente, ela é muito guerreira, dá muito trabalho. Então, eu sempre deixo ali tudo certinho. E é isso, o assunto de hoje é sobre vestuário. Depois eu venho com a finalização dessa peça, eu venho fazer um vídeo separado, com peso, medida, tudo certinho. E todos os detalhes para vocês. E quero explicar também que, para quem tá aí querendo entrar para esse ramo, assim, não desistir e tentar e prosseguir o seu caminho. Obstáculos a gente tem. E uma coisa que me ajudou bastante a desenvolver também nesse nicho aqui foi o barbante número 4. Vou procurar um barbante assim bem de qualidade, que possa me auxiliar na questão de um vestuário com bom acabamento, um vestuário que não seja tão aquela coisa esquisita. E outra coisa, eu comecei também a dominar a técnica de trabalhar com vários tipos de agulha. Por exemplo, essa agulha aqui é a agulha número 4, não dá pra ver porque apagou. Mas eu fazendo assim eu consigo ver. Ao meu olho nu, eu consigo ver. E essas aqui é umas baratinhas que eu comprei na Shopee na época. E aí, essa aqui é a número 4. Eu fiz o bojo com a número 3,5. E tô trabalhando com o fio número 4. Então, antes nem com o número 6 eu não trabalhava com a 4. Então, eu tô vendo várias possibilidades aqui que sim, a gente pode pegar o nosso crochê e fazer as nossas modificações. Trabalhar com as agulhas que vai dando certo aí. Porque essa 4 aqui já deixa meu ponto maior e não deixa tão pesado a peça. Que essa é o interessante do vestuário, não ficar pesado.
E aí eu consegui me encontrar dessa forma aqui no vestuário. Não sou profissional, lembrando isso, frisando isso, que eu não tô aqui me destacando uma profissional, mas estou aqui contando a minha experiência como crocheteira e o que eu estou aprendendo, como eu estou aprendendo cada dia. E a gente nunca sabe de nada, gente. Sempre tem uma novidade pra gente. Eu aprendi o crochê, a técnica do crochê. Ponto alto, correntinha, essas coisas. Fazia uns biquinhos, caseado, em pano de prata e tudo. Quando eu tinha 8 anos de idade. Várias artes eu aprendi nessa época. E quando eu vim, eu fazia mais por revista, essas coisas. Quando eu vim para assistir aula de YouTube, conhecer, né? Aí que eu vi que eu não sabia nada do crochê. Tinha muita coisa ali diferente. E a primeira, assim, as primeiras pessoas que eu conheci no YouTube foi a Luísa Delug e a outra, eu acho que é Crochê da Nanda. Eu acho que é esse nome. Eu quase não assisto mais nada dela, dificilmente, mas aprendi muita coisa com ela. Que foi uma das primeiras pessoas que eu vi aquele trilho Mega Rosa que ela fazia. Eu achava aquilo ali uma coisa impossível de eu saber. E eu fiz a Mega Rosa, fiz as folhas. E hoje eu vejo, eu consigo fazer assim, sem assistir a aula. Por quê? Porque tudo é experiência. Então, se você vê algo difícil, não desiste não. Se você realmente quer aquilo, vai em frente. E tenta. Não é fácil, para um período e depois retorna com mais garra e determinação. Muda de fio, muda de agulha, muda de professor, porque não é aquela pessoa que é ruim para ensinar, às vezes é você que não entende com aquela pessoa. Tem várias aulas de uma peça só, de vários artesãos. Então a gente sempre se identifica com alguém ali que a gente consegue entender melhor. Não desmerecendo ninguém, mas afirmando isso aí que eu sei que eu sou assim. Então, eu consegui encontrar uma pessoa que explicasse coisas tão simples, que não fez uma didática bem grande, que apenas resumiu ali algo tão simples que era o que faltava entrar na minha mente. Então, eu estou aqui trabalhando com o crochê, trabalhando aqui com um vestuário de uma artesã também, que esse modelo ela fez a aula, não sei se existe outras aulas, com certeza deve, mas eu não vi se tem. E é a Amanda Vieira, que é do canal Crochetiza, eu acho, ou é a Amanda Vieira mesmo. Então, ela também, eu vi que ela tinha muita dificuldade com isso. Ela trabalha também com o fio número 4 para vestuário. Na maioria dos vestuários dela, eu já vi ela fazendo até com o número 6. Então, gente, isso tudo são possibilidades. Pessoas vão falar, vão, mas vocês se importam mais com o que vocês querem, não com o que os outros querem. E às vezes o que os outros falam não vai te agregar em nada na tua vida, não vai te trazer nenhum retorno. Então vamos ouvir, vamos debochar sempre, com certeza, e fazer o nosso trabalho do jeito que nós quer. O barbante, eu aprendi que ele não cede, ele já encolhe. Então, é a pontuação certinha a gente tem que fazer, não tem que tirar nem um centímetro, coisas que eu não sabia antes. E o fio de algodão, que é Anne, Charme, essas coisas assim, mercerizado, esses Duna, Amigurumi, você já tem que tirar um desconto de 10, 15 centímetros de medida para você, pro crochê não ceder. Então, são coisas aí que eu tô aprendendo cada dia mais e conforme seja o meu aprendizado, eu vou trazer, porque às vezes a gente quer muito saber de muita coisa e não consegue. Então, tudo que eu queria saber, que eu não sabia antes, que eu procurava e não encontrava, eu vou estar trazendo aqui, conforme eu for fazendo algum trabalho ou quando eu finalizar alguma peça. No caso, eu estou trazendo aqui agora, trabalhando, que aqui eu vou trabalhar um bocado. Vou fazer uns 50 centímetros de saia aqui, e aí eu venho passando o elástico na cintura para acabamento e pronto. O resto aqui do bolso tá tudo certo. E aí vou fazer também o forro. Vou deixar forrado. É melhor deixar forrado e explicar para a cliente, se ela quiser tirar o forro, ela pode tirar com cuidado para não cortar a peça. Ou do que deixar sem forrar, a cliente pedir, eu queria só se fosse forrado. E aí você perdeu uma venda. Então, ainda vou estar futuramente fazendo investimento em bojos. Então, são coisas aí que eu pretendo. Aqui eu estou usando 85%. Tem algumas fibras, eu estou usando do Bandeirantes. Esse laranja bonito, que eu tava muito com vontade de fazer um laranja. Eu tô com vontade de fazer um magenta, eu tô com vontade de fazer um azul royal. Então, a gente vai abrindo a mente para várias coisas. E aí eu tô usando esse laranja aqui, que é uma cor bem bacana aqui pro verão. E aí depois eu vou fazer um investimento de bojos. Eu vou moderar nessa parte, mas eu vou, sempre que puder, eu vou estar ali, investindo em algo referente a esse nicho para mim agregar valores aqui nas minhas peças. E para isso a gente precisa fazer um investimento. Tá ventando aqui, só um minuto. E aí, para estar agregando esses valores, eu preciso fazer um investimento bom, com coisas, com itens delicados, itens que
chama a atenção. Às vezes a gente faz uma peça simples, às vezes a gente faz uma peça trabalhada, bem decorada. Então, existe gosto para tudo e para todos. Então, a gente vai ter que trabalhar com todos os gostos. Futuramente, pretendo sim pegar encomendas, mas eu preciso ter muita prática, assim, na questão de pegar e realmente ter certeza que eu vou conseguir fazer, realizar aquele trabalho e com prazer, com gosto e admiração. Não aquele trabalho que eu vou ficar ali sentindo raiva, perdendo sono e essas coisas que a gente sabe que ali, quando a gente impregna nossa energia naquele trabalho, que não é uma energia boa, então nada flui, nada vai bem e o resultado não é bom igual a gente precisa. E é assim eu vou fazendo. Eu vou dividindo aqui meus horários, eu vou trabalhar um pouco com vestuário, um pouco com encomenda, que eu tô com um tapete ali, vou finalizar ele, vou entregar. E a minha encomenda que eu vou ficar pegando assim, vai ser pouca. Não vai ser aquela, nossa, aquela encomenda gigante que eu faltava endoidar. Então, eu vou trabalhando aqui de acordo com a minha evolução, porque eu também não vou ficar me estressando. E fazer minhas prontas entregas, que é o que eu mais preciso para ter aí para oferecer para as clientes. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Eu gostei muito de ter abordado sobre esse assunto. Eu acho que eu falei tudo que eu queria. E se eu tiver mais coisas para falar, eu vou fazer outro vídeo com outra peça e falar novamente o que eu deixei de falar aqui. E o que eu for aprendendo, eu vou trazendo, porque eu sei que cada aprendizado pra gente é importante. Pode que às vezes esse vídeo possa alcançar muita gente e possa que não alcance. Meu objetivo aqui também é deixar esse vídeo aqui pra mim mesmo também, depois assistir. Cansei de assistir vídeos meus que eu fiz, postei no YouTube, que eu tinha esquecido coisas, valores, então serve pra mim também. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem desse assunto, um vídeo meio diferente. E até os próximos vídeos, próximos assuntos aí, a gente pode se encontrar pela frente. Que Deus abençoe vocês, tá bom?